Boa noite, Raquel, Dalva, boa noite, Noir. É um prazer tê-los aqui. A gente está dando uma sequência aos programas falando sobre a Chapa 2, Democracia Puckiana, Resistência. E é um momento interessante de a gente usar as redes sociais para intensificar esse contato nosso com os sócios da associação, com os professores, e, de certa forma, já é a própria implantação do projeto da TV APUC, né? Ou seja, uma TV aberta que traga um diálogo aí com a comunidade. Hoje a gente vai dar uma sequência à apresentação das pessoas que são da chapa. Hoje nós temos aqui a professora Dalva, a professora Raquel, a professora Noima. Noima, vamos lá conversar um pouco? Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje e vou, então, me apresentar para vocês. Eu sou uma legítima filha da PUC, como vocês têm dito aí, apesar de Direito ter sido a minha segunda graduação. Inicialmente eu cursei Letras na USP, fui aluna do professor Alfredo Bose, que nos deixou agora 2 dias atrás, com Covid, infelizmente. Fui revisora de textos, tradutora, editora de livros e revistas da editora Novos Rumos, e depois, por opção, fui para a PUC para fazer Direito, e não apenas pelo caráter de vanguarda que a PUC apresenta, né, em determinadas áreas, mas também pela excelência do ensino. Ali eu fui aluna do professor desembargador Renan Lotufo, e ele foi meu professor de Direito Civil durante os 5 anos, e ele me convidou para ser assistente dele já no ano seguinte da formatura. 2 anos depois, eu fiz o concurso de ingresso, né, na carreira acadêmica, e depois cursei o mestrado, também tudo na PUC. Fiz o concurso para assistente-mestre, então sou professora assistente-mestre no Direito. Concluí meus créditos do doutorado, fiz a minha tese, mas acabei não defendendo a minha tese, porque houve aí uma demissão ilegal em 2006, que foi justamente onde eu conheci o Viles, né, naquele momento, e depois eu fui reintegrada e estou aqui. Né, sou advogada, advogo desde o 3º ano da faculdade. Assim que entrei na faculdade de Direito, eu me apaixonei pelo direito, assim como a minha antiga paixão pela literatura. E em relação à ProPuc, eu sempre fui filiada à ProPuc, né, desde sempre, por uma questão aí de princípio, né, porque eu entendo que nós devemos fortalecer os órgãos de classe. Tá? E o que eu tenho visto, bom, eu estou oficialmente como professora da PUC desde 1997, tá? E eu tenho visto o seguinte, que há um esvaziamento da entidade, né? E isso se deve, na minha avaliação, ao distanciamento daquelas reais preocupações, né, da categoria, e também pelo desgaste, né, das direções aí, vamos dizer assim, pelo desgaste temporal mesmo, né? Mas, enfim, o nosso programa é um programa bastante ambicioso, mas é um programa que vem ao encontro dessa necessidade, não só de renovação, mas existem pontos aí que são sensíveis, que são fundamentais para aproximar novamente a entidade da categoria. Então, o professorado tem esse sentido, eu imagino aqui, principalmente nesse momento, né, de pandemia, nós estamos sendo pressionados aí de todas as formas,
né, a sociedade como um todo. Mas eu destaquei aqui 2 pontos programáticos do nosso programa hoje, para falar que eu acho que vão ser fundamentais. Tá? Um é a criação de um conselho de ética da Propuc, né, para uma negociação séria com a Fundasp, com dados financeiros e tudo mais, para a inclusão dos professores auxiliares de ensino na carreira. Essa é uma questão que diz respeito a uma, eu não sei se maioria, mas vamos dizer assim, uma quantidade muito grande de professores da PUC, né? E também, né, essa questão é fundamental, e mais ainda, a formulação de uma política de previdência própria da PUC, né, que seja justa, que seja adequada para os docentes de mais de 75 anos. Né? Essa é uma proposta a ser colocada aí para a Fundasp. Né? Eu acho que, lógico, que todos os pontos do nosso programa, eles são pontos importantes e necessários, mas eu destaquei hoje esses 2, porque eu considero que são pontos nevrálgicos, né, na questão aí da carreira. Então é isso. Por hoje é isso. É um prazer estar aqui com vocês. E eu passo a palavra para os colegas. Boa noite. Muito boa noite, muito bem-vindo. Obrigado pelas palavras. Vamos lá, Dalva, conversar um pouco? Dalva Garcia, professora do Departamento de Filosofia, e gostaria de falar um pouco da instituição e das instituições, né? Eu estou na PUC desde 2006, né? Agora já como assistente mestre, depois de um longo período, né, de represamento. Eu dou aula não só no curso de filosofia, mas em diversos cursos, né, como prestadora de serviço, artes do corpo, multimeios, administração. Então, eu posso dizer que eu tenho uma visão, né, do conjunto da universidade, das peculiaridades de cada curso, né? E eu devo confessar aqui que a minha filiação na Propuc, ela é recente, né, por alguns motivos. Eu acho que todos nós vivemos uma crise, né, nas representações e nas instituições, né? Essas crises, elas podem, na verdade, engessar essas associações, ou elas podem, na verdade, se tornar um convite para um trabalho coletivo, né? E o que eu sinto na universidade, dando aula em todos esses cursos, é que, na verdade, faltam espaços coletivos, espaços de integração, espaços de comunicação, como se a associação, na verdade, se vinculasse simplesmente a um gatilho eleitoral, né, e não respeitasse a diversidade da universidade. Pensar em vozes diversas, pensar em construções coletivas, pensar na relação universidade-comunidade, são questões extremamente importantes. Eu vou falar que, além do meu trabalho universitário, tenho um trabalho há muitos anos, na verdade, mais de 30 anos, com escola pública, né, dando aula de filosofia em escola pública, e tenho tentado fazer, via alunos, né, uma relação entre universidade, comunidade e escola. Por quê? Se nós vivemos um golpe, né, em termos de representação política, não existe golpe pior do que o golpe na educação. Então, fortalecer, né, a educação não como mercadoria, não como
possibilidades de ganho, mas a educação que diz respeito à comunidade, aos anseios, que se abra para outros discursos, é extremamente importante. E aí o meu compromisso com essa chapa, né, que passa desde o conselho editorial no jornal até a programação de debates que vem da comunidade. Eu acho isso extremamente importante para que a universidade tenha, de fato, cara da diversidade que ela comporta. Acho que é isso. Obrigado, Dalva. Boas considerações. Raquel, boa noite, bem-vinda. Vamos conversar um pouco, Raquel. Obrigada, Urbano, muito obrigada. Obrigada, Dalva. E eu queria dizer que é uma honra imensa para mim estar na companhia de vocês. Eu vi com muito interesse o primeiro vídeo que foi feito, do qual participou o Viles, Urbano, me ajuda a lembrar. Quem estava... o Viles, o Mauro, né? E aquele pessoal que eu achei sensacional aquele vídeo. Eu achei que, puxa, eu falei, aquilo criou uma atmosfera já, aquele vídeo criou uma atmosfera, eu lamentei não poder participar daquele, e eu estou muito contente de poder estar aqui com vocês, né? E eu acho que é uma tremenda responsabilidade, né? Um desafio, assim, uma empreitada que está na nossa frente, pleitear, né, concorrer, disputar a direção da Propuc, né? E, bom, então eu acho que esse é um momento assim que a gente eu tenho até dificuldade de selecionar o que é prioritário nesse momento, porque são muitas coisas para falar, nós estamos afastados, a gente só consegue se falar assim remotamente, né? E, bom, enfim, bom, eu queria concordar profundamente com o que a Acho que deu um delay aqui na queda da transmissão da Raquel, e aí a gente continua aqui, esperando um pouco para a Raquel chegar. O que é interessante, eu estava vendo nessa composição de chave. Opa, Raquel, voltou. Continua. Eu acho que em algum momento, aquele ponto da seguridade específica para a PUC, incluindo talvez a ideia de um PDV que eu acho que seria sensacional. Só isso daria uma conversa longa, viu, Norma? Eu concordo com você. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode sensibilizar os mais sensíveis, mas eu já tive oportunidade, eu não tive muitas oportunidades de estar na presença da atual reitora, mas eu já estive em ocasiões, em reuniões, em determinados eventos, onde ela não teve nenhum pejo, nenhum constrangimento de falar dos velhos da PUC com desgosto. Ela sequer disfarçou o desgosto que ela tem pelo fato de ter tantas pessoas, tantos professores idosos, sabe? Eu fiquei realmente boquiaberta. Eu fiquei boquiaberta de ouvir a reitora da universidade não perceber que se a universidade tem um número grande de professores, uma parcela significativa, que não é a maioria, mas é uma parcela significativa de professores idosos com mais de 60, ou 65, ou 70, sei lá, que jamais o reitor pode se referir a isso com desgosto, como se fosse um problema.
Eu fiquei muito mal impressionada com isso. Então, existe esse clima, existe essa questão assim, os professores idosos são um estorvo, e o que a gente faz com eles? Então, essa é uma questão que precisa realmente ser enfrentada em algum momento. Achei muito legal a Norma destacar esse ponto, é um ponto que vai precisar ser enfrentado, e que a Propuc nunca enfrentou. A Propuc nunca enfrentou isso, né? Porque nessa ocasião que eu ouvi a reitora falar com desgosto, sem disfarçar o desgosto que ela tinha, porque tem muitos professores idosos, e o que fazer com eles, e eles não se aposentam, ela falou, eu me lembro da frase dela, ela falou assim, né? Pôs a mão assim no rosto e falou assim, né? Porque professor aqui na PUC não se aposenta, né? Ele não vai embora para casa. Ele, sabe? Eu olhei para o lado e tinha, assim, no local, tinha colegas da diretoria da Propuc. Se eu fosse da diretoria da Propuc, eu, na mesma hora, pediria, reitora, com licença, a senhora me concede uma parte? A senhora me concede um minutinho, com todo o respeito? Levantaria e diria, olha, é extremamente constrangedor para a comunidade da PUC, não só para a comunidade idosa, mas para todos, que a senhora se refira desse modo aos professores idosos. Então, já existe, assim, as pessoas, elas estão perdendo sabe, virou... A gente tem colegas... Raquel, só uma parte sobre isso. No novo estatuto, essa cláusula dos 75 anos, a época que a gente foi discutir isso, lá no projeto da Estatuinte, e aí a gente ficou curioso, por que 75 anos? Por que não 65, 70, 80? Mas por que 75 anos? Porque, na realidade, os bispos têm uma resolução mundial que os bispos têm que se aposentar aos 75 anos. E os bispos brasileiros, quando saiu essa resolução, eles enfrentaram isso, porque eles diziam, não, a gente está em plena atividade intelectual, a gente está no exercício mental das nossas faculdades, na nossa competência profissional do exercício, temos lucidez, sabemos do nosso papel, e aí teve uma reação dos bispos brasileiros fortíssimas a isso. Então, essa questão dos 75 anos, isso me incomodava, às vezes, por que não é 80, né? Ou seja, por que tem que ser 75 anos? Ela vem justamente daí. Isso vai mostrando uma relação cada vez mais imbricada entre a fundação e a própria universidade, que começa a ter o mesmo ritmo de organização, de pensamento, do que deve ser a vida profissional. E toda vez que tem esse debate, tem uma polarização que é ruim, né? Porque muitas vezes é como se fossem os jovens professores contra os velhos professores, ou seja, não existe isso, né? Os professores de maioridade na PUC são justamente os professores que têm os melhores currículos, que têm uma melhor produção intelectual, no sentido de um reconhecimento, de um lastro, né? Agora, o que pode ser cobrado aí é outra coisa, ou seja, quais são os critérios que cada cargo ocupa? Qual é o critério de um auxiliar de ensino? Qual é o critério de um doutor? O que é um critério de um professor titular? E aí sim, ou seja, não é porque a pessoa é idosa ou deixa de ser idosa, mas em cima do que é uma obrigação de um envolvimento com a universidade, se isso tem uma demanda real ou não. Fora isso, o aspecto da idade na docência é algo que não interfere, né? E a gente viu isso praticamente agora na pandemia. Ou seja, em 2 semanas, todos os professores da universidade se requalificaram e participaram do jogo. Então, aí vamos suas aulas, ou seja, aquele grande temor que era a tecnologia, tornou-se algo comum. Eu acho um luxo uma universidade poder ter professores com muitos e muitos anos de casa, né? Por exemplo, eu tenho 25 anos de PUC, eu ingressei em 95, eu tenho a história da PUC, eu gostaria até, se tiver tempo, de comentar uma coisinha específica do curso de jornalismo, o que o curso de jornalismo representou
num determinado período, em geral, mas particularmente naquela fase da professora Maura, depois do professor Dirceu de Mello, e depois aquele período trágico da Ana Sintra, né, que a Ana Sintra foi guindada a reitora, tendo sido a terceira colocada na consulta, ela foi a terceira, assinou um termo público, eu estava lá no Tucarena, quando ela assinou um termo dizendo que se ela não... Todos eles assinaram, o professor Dirceu, aquele outro professor que ficou em segundo lugar, a professora Ana Sintra, se não fosse o mais votado pela comunidade, não aceitaria a indicação do Odilo lá, e ela assinou um termo público, que pode não ter estatuto jurídico, mas tem estatuto moral, ético, né? E simplesmente aceitou e virou a reitora, e houve houve um momento de uma grande turbulência que eu não vejo com maus olhos, porque, para mim, eu costumo dizer que o que é o defeito, entre aspas, da PUC, é também a virtude, que é essa convulsão permanente, essa insurgência, a coisa da crise, né? Eu estou há 25 anos na PUC, e nesses 25 anos eu ouvi falar em crise, graças a Deus, ainda bem, né? Porque eu vejo a crise do ponto de vista da dialética marxista, então a crise, ela, enfim, é que aí a gente... Bom, isso entrou num outro patamar de paralisia depois do episódio da professora Ana Sintra, que foi reitora. Mas o que eu quero dizer, viu, Urbano, só emendando o que você está dizendo, eu nem estou preocupada com a questão de uma expulsória aos 75, ou se o professor começa a incomodar a magnífica reitora quando ele faz 60 anos, 62. Eu não estou nem preocupada com isso. Eu estou preocupada porque eu acho que tem que ter uma decência, tem que ter uma decisão, porque o que... Deu um delay aqui na transmissão. Travou, né? Deu uma travada. Naíma Hidalgo, que eu queria até trazer isso para o nosso debate hoje, para o nosso bate-papo. Por exemplo, hoje você tem uma inversão da pirâmide no sentido de pensar uma política a partir do gênero, as discussões de gênero, o papel das mulheres, né? Pronto. Gente, olha, já estou terminando. Travou aqui. Então, o que eu acho, eu não estou pensando nem em idade, viu, Urbano? Eu não sei, eu não sei se é 75 tem que ter uma expulsória ou não, ou como é que é. Eu só acho que a cultura em relação aos professores velhos da PUC tem que mudar, e os gestores têm que entender que eles não podem, se eles sentem esse desprezo pelo professor idoso, pelo menos por uma questão civilizatória, eles não podem externar, né? E aí o que acontece? Eu tenho visto professores que já se aposentaram e que continuam trabalhando e que são ótimos, que estão com 70 anos, com 70 e poucos, com, sei lá, quase 80, e que eles estão bem, estão funcionais, estão exercendo muito bem. Acho um luxo ter um professor assim, e que passam por uma humilhação, porque param de oferecer aula, diz que não tem aula, põe o professor na geladeira e começa a fazer uma pressão para ele se desligar da PUC. Então, eu acho que esse ponto, eu nem tinha me preparado para falar desse ponto, mas se a ProPUC, se por um acaso nós viermos a nos
se a comunidade escolher a gente para a próxima diretoria da ProPuc, é uma questão para a gente enfrentar, né? Não é dentre muitas. Agora, então, deixa eu só fazer para terminar, vou fazer a minha apresentação no final. Então, o meu nome é Raquel Balsalobre, eu estou na PUC desde 95, no curso de jornalismo, eu sou jornalista, eu sou psicóloga também, mas abandonei há muitos e muitos e muitos séculos a psicologia, e eu acredito que eu vivi o que eu chamo de idade do ouro do curso de jornalismo na PUC. A idade do ouro foi quando? Foi quando a gente tinha um time que não está mais aí, que foi mandado embora. Hamilton Otávio de Souza, Sérgio Pinto de Almeida, Luiz Carlos Ramos, foram os fundadores do curso, os que assentaram tudo que esse curso de jornalismo tem de bom hoje se deve a esse pessoal. Ainda tem alguns remanescentes desse grupo, que eu tive a honra, a grande honra, o grande orgulho de fazer parte, de conviver, não, nem fazer parte, eu era ali só realmente um soldado raso, mas eu tive a honra de conviver com eles, né? E havia um ambiente, no começo do século XXI, por exemplo, eu tenho uma relíquia aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui nessa relíquia, eu até fico contente de poder fazer um registro disso em algum lugar. Está escrito assim, hoje, 21/5/2002, ocupamos essa sala sede do Contraponto. Ou seja, era uma época da PUC onde as coisas eram tão efervescentes, os alunos eram tão engajados, tão mobilizados, e os professores também no jornalismo. Eu acho que em vários outros cursos, mas eu só posso falar do jornalismo porque eu sou do jornalismo, raramente eu dei aula em outros cursos. Aquilo parecia uma coisa pulsando, né? Que, por exemplo, a gente tinha o jornal Laboratório, que era o Contraponto, que hoje nem existe mais, só existe, acho que virtualmente, e os alunos, eles tinham uma salinha abandonada, eles ocuparam a sala e falaram, aqui é a sede do Contraponto. Isso é sensacional, e os professores juntos, né? Então, depois, logo em seguida, a gente teve, aqui tem um TCC que é sobre a ocupação a última ocupação, vou mostrar que eu tenho muito orgulho desse TCC aqui, é um livro-reportagem de uma aluna, a Paula de Paula Machado, que foi de um grupo de alunos, que é um grupo inesquecível, e ela fez um TCC, ela ingressou em 2007, já se engajou, fez a ocupação da reitoria, aquela última ocupação que teve, que foi chamada Polícia, para tirar os alunos, e em 2010 ela estava se formando, e eu falei, Paulinha, você é a última aluna daquela turma que participou, que fez a ocupação, você tem que fazer um TCC, um livro-reportagem sobre isso. E é sensacional, é um registro maravilhoso, histórico, do que aconteceu nessa ocupação. Então, eu me lembro que depois da gestão da professora Maura, a gente teve uma gestão do professor Dirceu de Mello, que foi um sopro de esperança, porque ele era extremamente iluminista, ele era extremamente aberto, e a gente teve uma relação excelente com ele, assim, ele era um liberal de verdade, assim, um liberal autêntico, sabe? Com quem dá gosto você lidar, porque é autêntico. Foi um reitor sensacional. E ele ganhou novamente. Ele ganhou, ficou em primeiro lugar da lista e foi, né, que foi para onde foi escanteado pela indicação da professora Ana Sintra. E a partir daí, então a gente tem, eu estou falando tudo isso para recuperar um pouco um cenário que parece que está muito longe, mas está logo aqui,
nos anos 2000 e nos anos 2010, 2012, estou terminando, viu, Urbano? E é um cenário muito próximo. E eu me lembro que o protagonismo da Propuc, falei tudo isso para agora colocar a Propuc. O protagonismo da Propuc foi ficando cada vez mais pálido, se empalidecendo, ele perdeu, porque na minha cabeça não cabe que uma entidade de representação numa universidade como a PUC perca filiados. Perdeu metade, já tivemos mais de 800 filiados. A gente tem agora em torno de 400, não sei exatamente, mas na minha cabeça não cabe. Isso foi na mão dessa gestão, porque é o mesmo pessoal que está aí. E eu tenho que fazer... eu não sou, pelo amor de Deus, eu fui da diretoria da Propuc na parte de jornalismo, de divulgação, entre 2009, no período que o professor Dirceu foi reitor, 2009 a 2012, né? Mas, assim, eu já percebia que era já travado nas 4 rodas, já tinha problemas lá quando eu fui da diretoria, depois eu saí na próxima gestão. Esses problemas, para mim, o limite, o absurdo do absurdo, a coisa assim que é intolerável, é uma entidade de representação processar os seus filiados, levar às barras da justiça pessoas da sua diretoria. Para mim, isso foi o limite. Quer dizer, eu acho que tem 3 coisas sérias que aconteceram, é por isso que eu estou aqui, por isso que eu aceitei participar dessa chapa, por isso que eu acho que tem que ter uma mudança, porque dessa decadência que já vem de vários anos, a coisa toda culminou com a dispensa do funcionário do Billy, que é uma coisa... Bom, não vou entrar nesse assunto, mas é uma coisa grave e delicada, com a questão da manipulação de verba para empregar, para remunerar pessoas que não poderiam estar prestando serviço para a entidade, que também é outra coisa grave, e também o mais importante de tudo, o mais grave de tudo, que a entidade processe filiados seus associados, que não só são associados, mas que são professores que fazem parte da diretoria. Eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi briga de todo tipo, já vi dissenso, já vi oposição, já vi polarização, mas jamais uma entidade processar. Isso eu nunca vi, então eu acho que acabou. Eu acho que, sinceramente, eu tenho o maior respeito, assim, eu tenho respeito civil e pessoal por essa diretoria, mas eu acho que ela acabou moralmente, ela acabou. Então, eu termino por aqui. Eu acho que esses são pontos delicados. Eu não entrei no mérito do programa, porque não dá tempo. Tranquilo, Raquel. Nossos programas são de meia hora, a gente já passou aqui 4 minutos, todo mundo tem uma agenda. Eu adorei as suas palavras, suas considerações, é um relato de memória histórica, né? Eu peço desculpas pela minha tremência. A gente vai fazer outras lives, na realidade, outros depoimentos. Eu tinha feito uma pergunta anteriormente, mas eu acho que vira para a próxima, que é essa onda do movimento feminista no mundo, na PUC de São Paulo, e a importância que eu acho que ter essas mulheres na nossa chapa, professoras, que tem um histórico, e que os alunos respeitam muito as alunas, no sentido desse imaginário. Eu queria deixar um minutinho para cada, só para finalizar por aí. Boa noite. Noíra, vamos lá? Muito obrigada, desculpa a veemência. Boa noite para todos. Boa noite para todos, eu agradeço muito, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e nós vamos ter a oportunidade de discutir outros pontos, né, do programa,
E, bom, é isso. Né? Um prazer e até a próxima. Obrigada. Dalva. Ficou mudo. Para que algumas questões sejam discutidas para além desse ranço preconceituoso, né? Um deles é a questão do papel da mulher na universidade, o outro é um certo preconceito com o idoso que supostamente não produz mais, mas por trás disso existem questões trabalhistas e que a gente precisa analisar com muito cuidado e agradecer o fato de estar com essas mulheres de luta aqui, né, para a gente tentar construir algo junto. Gente, olha, eu agradeço muitíssimo a companhia de vocês. É um prazer. Eu conhecia vocês duas, assim, de ver, de cruzar pela PUC, principalmente a Dalva, porque a gente é da mesma faculdade, né, Dalva? Mas a Norma também eu já conhecia, assim, de vista. Então, muito obrigada pela paciência e pela boa vontade de ouvir. Eu peço desculpas pela minha veemência, mas, assim, eu tenho... enfim, não sou sempre assim, veemente, não. Só quando eu tenho convicção de uma coisa. E, enfim, é isso. Vamos juntos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Até. Até.